Hoje estamos aqui para a nossa última aula de ciências referente ao ano de 2020. Nós ainda estamos concluindo o ano letivo de 2020 e hoje nós vamos fazer a resolução, a revisão de algumas questões que estavam nas atividades avaliativas 1 e 2. Como eu havia falado na aula de geografia, eu não coloquei da terceira porque está mais recente, então vocês não precisavam tanto ficarem se lembrando, né? Isso. Então, os assuntos mais antigos, a gente vai falar um pouco para que a gente possa relembrar, tá certo? Um dos quesitos que tinha era assim: quando as afirmativas forem verdadeiras, marque o positivo, que é o sinalzinho do legal. Quando forem falsas, marque o negativo, que é o legal de cabeça para baixo. Então, vamos analisar a primeira frase para a gente ver se essa frase está certa ou está errada, para a gente botar o legal, normal, ou então o legal. A água ocupa a maior parte da superfície da Terra. Será que essa frase está correta? Sim, ó. Então você deveria marcar o legal, né? A água é composta de dois elementos, hidrogênio e oxigênio. Será que a água tem isso mesmo? Sim, ó. Que é o quê? A fórmula química da água, relembrando, é o quê? H2O, que são duas partículas de hidrogênio para uma partícula de oxigênio. É por isso que alguns animais conseguem viver dentro da água, porque eles precisam retirar o ar, para poder respirar. Então, na água está presente o oxigênio. A água é um recurso natural sem importância. A água a gente sabe que é um recurso natural, mas será que a água é sem importância? Erradíssima, A água é muito importante para tudo, Para isso, a gente sem água não existiria. São várias as utilidades da água. Sim, ó, a água serve para muitas coisas. Serve para a nossa higienização, para a nossa hidratação, para outros seres vivos, a água também serve, tá? Os peixes respiram o oxigênio da água, certo? É por isso que os peixes conseguem sobreviver na água. Se não tivesse oxigênio nessa água, não teria como os peixes respirar. A água própria de beber também é chamada de água potável. Tá certo ou errada essa frase? Certo, a água potável é aquela água própria para o nosso consumo, é aquela água que não vai nos fazer mal. A água pode dissolver muitas substâncias? Sim. Inclusive, a água ela é chamada de solvente universal, porque ela pode dissolver várias coisas. E a água ela está presente em tudo que se vai fazer, Todos os produtos na indústria precisam de água também, certo? Então a água ela está presente em várias coisas. Outro quesito que tinha era: observe a imagem sobre o percurso que a água faz na natureza e marque a opção correta. A gente tem aqui uma representação, como é essa água na natureza. A gente sabe que a água ela é reaproveitada, a água ela vai e depois ela volta. Então vamos ver aqui, na ordem. Os oceanos, lagos e rios estão aqui. O sol evapora essa água e essa água ela vai subir, para a atmosfera novamente. Aqui tem os lençóis de água, que são aquelas águas subterrâneas, aquela água que o solo filtra, certo? Então ela vai subir, ela vai evaporar, vai subir, e ela vai voltar para a natureza em forma de chuva ou neve.
certo? Ou granizo também. A água evapora, ela sobe, a gente não vê quando ela evapora, né? Quando esse vapor de água vai subir. E depois ela retorna para a natureza em forma de chuva, neve ou granizo. Aí vai depender do lugar, né? E quando ela está sendo evaporada, as nuvens vão se formando. Né? Aí vai depender do lugar, tem lugares que podem nevar, outros apenas chovem, outros podem ter um granizo, né? Aí vai depender do local. Aí sobre aquela imagem que a gente viu agora, tem aí. A imagem acima demonstra derretimento das geleiras, ciclo da água na natureza ou a erosão. Essa imagem aqui, ela demonstra o quê? Demonstra o ciclo da água, né? Que é o passeio, o percurso que a água faz na natureza, certo? Por que nessa opção não poderia ser derretimento das geleiras? Porque a gente não viu ali, nem o Sol ele não estava evaporando, não estava derretendo as calotas polares, não, né? E erosão, para a gente relembrar o que é erosão, erosão é o desgaste do solo. É quando o solo ele sofre algumas alterações, algumas modificações. A erosão pode ser causada pela chuva, pode ser causada pelo vento, pode ser causada pelo ser humano, né? Algumas interferências que ele faz, que ele muda o ambiente, muda a paisagem, certo? Outra questão que tinha, dê exemplos de locais da natureza onde podemos encontrar água. Onde é que a gente pode encontrar água na natureza? Tem vários locais. A gente pode encontrar água nos mares, nos rios, nos lagos, nas lagoas, né? Nas ilhas. Então tem vários, ao redor das ilhas, né? Tem vários locais que a gente pode encontrar água, né? E nós temos a água doce e a água salgada. Só para a gente relembrar, a água salgada é a que existe em maior quantidade em nosso planeta. Por isso que é tão importante a gente economizar água, né? Porque se a pouca quantidade de água doce acabar, como é que a gente vai sobreviver, né? Já que a gente não pode utilizar a água salgada. Cite duas utilidades da água. A água ela tem várias utilidades. A água serve para a gente cozinhar. A água serve para a nossa hidratação, né? Para a gente beber água, a gente precisa repor água no organismo. A gente perde água a todo momento. Quando a gente vai no banheiro, né? Através da urina, através do suor. Quando a gente fala, a gente também perde vapor de água, né? Então a gente perde, a água é importante para a hidratação, para a nossa higienização, porque a gente precisa tomar banho, a gente precisa lavar nossas roupas, escovar os nossos dentes. E como é que a gente vai fazer tudo isso sem água? Fica difícil, né? A gente precisa limpar a nossa casa também, né? Então, a água tem muitas utilidades. E outra coisa que a gente viu é que a água ela é encontrada em 3 estados físicos na natureza. Quando a gente pensa em água, geralmente a gente pensa ela mais no estado líquido, né? Aquele jeito que ela chega na nossa casa, que a gente abre a torneira, que ela começa a cair, a gente geralmente pensa daquele jeito. Ou aquele copo, né, que a gente pega aquela água, a gente vai beber. Então, assim, ó, também, né, a gente pensa geralmente que ela só está assim. Mas não, nós temos 3 estados físicos e a gente pode encontrar ela na natureza nesses 3 estados físicos. O estado sólido, que é o que a gente chama do gelo. Nesse estado, a água tem um formato, né, tem uma forma definida. Né? Na natureza, a gente tem as geleiras, né? Temos também aqueles pedaços de gelo flutuantes na água, né, que são os icebergs também. E a gente também pode fazer o gelo na nossa casa. Por exemplo, eu tenho essa garrafa aqui, ó, tem um pouco de água. A água está no estado líquido.
Mas se eu pego essa garrafa e eu coloco no congelador, vai virar gelo e vai ficar no formato daqui, né, da garrafa. Então, esses cubinhos de gelo estão no estado sólido. Aqui nós temos a representação das nuvens. As nuvens é a representação da água no estado gasoso, né? Foi o vapor de água que subiu. E nessa terceira imagem, nós temos a água no estado líquido, né? Que é aquele estado que nós usamos para tudo, né? Nós bebemos, nós fazemos a nossa higienização. É aquela água que chega na nossa casa. A gente nunca abriu a torneira para cair gelo dentro, né? Então, vem a água no estado líquido. Então, relembrando, ó, primeira imagem, sólido. Segunda imagem, gasoso. Terceira imagem, líquido. Certo? Outra questão que tinha era assim. Quando estudamos sobre o tratamento da água, vimos que um dos elementos que ela recebe é o flúor, que serve para, de acordo com o Ministério da Saúde, a água sempre tem que ter flúor, certo? Então, o flúor serve para quê? Prevenção de cáries nos dentes ou purificação da água, matando todos os micro-organismos. Para que é que serve o flúor? Prevenção de cáries nos dentes, né? Inclusive, nós muitas vezes vamos ao dentista para poder colocar flúor em nossos dentes, né? Outro elemento que tinha, ó, outra questão que tinha, pinte os elementos que podem nos ajudar a nos orientarmos nos diferentes lugares. Muitas vezes a gente quer ir para um lugar, ou a gente está num lugar e a gente quer sair para outro. E a gente precisa se orientar, né? Porque a gente não conhece direito as saídas, né? Aonde nós vamos parar. E como é que a gente pode se orientar? Hoje em dia, um dos instrumentos que nós temos, ó, a bússola, que é esse primeiro instrumento, serve para a gente se orientar, certo? Nela estão os pontos cardeais, ó, norte, sul, leste e o oeste. Então, a gente pode chegar em diferentes lugares através dela, da bússola. Elas são utilizadas nas navegações também, né, pelas pessoas que navegam para se orientar para qual lugar estão indo. Outra forma que a gente tem de se orientar, que é uma forma bem antiga, porque quando não existia a bússola, as pessoas se orientavam muito pelo sol, né? Então, as pessoas, até hoje, algumas pessoas preferem se orientar assim. Por quê? Elas identificam o lado que o sol nasce e o lado que o sol se põe. E, através disso, elas conseguem saber onde é que está o norte, onde está o sul, onde está o leste e onde está o oeste. Outra forma que a gente tem de se orientar pelas estrelas. Nós temos as constelações. Constelações são conjunto de estrelas, certo? Então, tem algumas constelações que nos ajudam a nos orientarmos, certo? E aqui nós temos uma câmera. A câmera não tem utilidade de orientação, né? Olha aí esse quesito. Como podemos nos orientar à noite? Pinte a imagem que demonstra. Lembrando, nós estamos fazendo uma resolução dessas questões das atividades 1 e 2, certo? Então, você não precisa copiar essas questões no caderno. O que for para copiar no caderno, daqui a pouco vocês fazem, tá? À noite, como é que a gente pode se orientar? Pelas estrelas ou pela chuva? Pelas estrelas, né? Por quê? Se a gente for se orientar pela chuva, nem todos os dias chove. Então, como é que a gente vai conseguir se orientar assim, né?
fica difícil. Então, a gente vai precisar se orientar pelas estrelas, certo? Pelas constelações. Olha esse quesito. Observe as duas imagens que circulam de vermelho, as referências que os motoristas têm para se orientarem e poderem chegar ao seu destino. Muitas vezes o motorista ele precisa fazer uma viagem, ele nunca foi para esse local, então ele vai ficar perdido. Mas existem as placas, né, de orientação. Então é muito comum a gente, quando passa pelas estradas, a gente vê isso aqui, ó. Então ele vai precisar o quê, ó? Dessas placas aqui, ó. Olha o que tem nessa primeira: divisa, Distrito Federal e Goiás, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Então isso aqui o motorista ele vai ler, ele vai saber onde ele está e para onde ele está indo, certo? Olha a outra placa aqui de orientação, ó. Limite de municípios. Cafezal do Sul e Porã. É outra forma deles se orientarem, certo? E aqui nós temos, né, a orientação pelo Sol, como nós tínhamos falado há pouco. Então nós temos aí uma menina, ó, ela está se orientando com um dos braços estendidos para onde o Sol nasce. Nas perguntas. A pessoa está se orientando durante o dia ou a noite. Escreva os nomes dos pontos cardeais. A pessoa aí, ela está o quê? Durante o dia, não é? E os pontos cardeais quais são? Ó, norte, tem o leste, tem o sul e tem o oeste, certo? São esses pontos que servem como orientação, tá certo? Outra coisa que a gente falou foi sobre a energia. A gente falou sobre o vento e a gente falou sobre energia eólica. Nós vimos que o vento, ele tem muitas utilidades, né? A atmosfera é importantíssima para nós. Então, aqui nessa primeira imagem, nós temos os aerogeradores, né, que captam o vento para poder transformar a energia eólica em energia elétrica. E aqui a gente tem a representação da usina hidrelétrica, que ela gera energia através da queda da água. Essa água vai caindo, vai fazendo com que esses motores, essas turbinas, esse movimento, e assim possam gerar energia. Então, energia eólica, energia que vem do vento. Então, qual seria aí a imagem para a gente pintar? A primeira, né, que é essa imagem aqui dos aerogeradores, né, que estão captando o vento para poder transformar em energia, certo? Outra questão sobre a energia eólica que nós tínhamos era assim: sobre a energia eólica, marque as frases corretas. É a energia produzida pelo vento, energia eólica? Tá certo ou errado? Certo, é produzida pelo vento. Energia limpa e renovável. Será que a energia eólica ela é limpa mesmo? Será que ela é renovável? Sim, ó, é uma energia limpa e que sempre está se renovando na natureza. Energia que polui muito o planeta. Será? Errada, a energia eólica. Ela é muito limpa, então ela não polui o planeta. Os aerogeradores transformam a energia do vento em energia elétrica. Será que essa frase está certa? Certíssima. Há muita queima de carvão nesse tipo de energia. Precisa ter a queima de alguma coisa para a gente poder ter energia eólica? Não, então... Ó, outra questão que a gente tinha. Circule o nome da camada de ar do nosso
nosso planeta, temos as opções, nós temos nas opções hidrosfera, atmosfera e litosfera. Camada de ar, qual é? Hidrosfera não é. Por quê? Hidrosfera é a camada de água do nosso planeta. Então, não é hidrosfera, tá? Litosfera é a camada rochosa do nosso planeta. Então, litosfera também não pode ser. A camada de ar do nosso planeta é a atmosfera, é a camada que envolve o nosso planeta. É através dela que nós podemos respirar. Aqui, ó, qual é o gás encontrado em maior quantidade na atmosfera? Marque, em maior quantidade, tá? Gás carbônico, será que é o gás que existe em mais quantidade, em maior quantidade na atmosfera? Gás carbônico não é. Oxigênio. Oxigênio é o gás que nós precisamos para respirar, mas não é aquele que é encontrado em maior quantidade, não. Tá? O que é encontrado em maior quantidade é o nitrogênio, certo? A atmosfera, ela é formada por uma mistura, né, por vários gases. Mas o que tem em maior quantidade é o nitrogênio, certo? Podemos definir o vento como? Quando a gente pergunta assim, o que é o vento? É o quê? É o ar estático, ou seja, aquele ar parado, ou é o ar em movimento? O vento é o quê? O vento é o ar em movimento. Então, você deveria marcar a segunda opção, certo? Outra questão que nós tínhamos, ligue corretamente os nomes dos ventos, as figuras que os representam. Brisa, furacão e alívio. A brisa é o que? É aquele vento suave. Então, qual das três imagens aí representa um vento suave? A segunda imagem, né? Quando a menina está aí sentada com os braços abertos. Então, brisa, você deveria ligar para a segunda imagem. Furacão. Furacão é aquele vento forte, é aquele vento destruidor. Então, qual seria aí a imagem que representa o furacão? A terceira imagem. Olha aqui, ó. E o vento alívio? Vento alívio é aquele vento que ele é aproveitado para a prática de esportes. Então, a gente deveria ligar vento alívio para a primeira imagem, certo? Observe as imagens abaixo e contorne de verde as que mostram os objetos usados para medir a velocidade e a direção dos ventos. Nós temos aqui, ó, o catavento, na primeira imagem, a bússola, o anemômetro, o termômetro e o biruta, tá? Então, se a gente quer saber a velocidade e a direção dos ventos, quais são aí desses aparelhos que a gente pode utilizar para esses fins relacionados ao vento? O catavento, então você deveria circular a primeira. A bússola serve para isso. A bússola ela serve para orientação, para a gente saber para onde a gente está indo, onde a gente está. O anemômetro, você pode marcar também. O termômetro, ele serve para medir a temperatura de um ambiente. Então, o termômetro você não deveria contornar. E o biruta, sim, o biruta, tanto é que ele fica ali, essa partezinha aí flutuando, né, para medir a direção desse vento, para indicar a direção desse vento, certo?
velocidade e o tamanho das ondas do mar dependem dos ventos, observe as imagens e responda. Nós temos duas imagens aqui, uma onda bem forte, uma onda alta, na primeira imagem, e na segunda a gente já tem uma onda mais fraquinha, uma onda mais calma, né? Em qual das imagens podemos perceber o vento mais forte? Na primeira ou na segunda imagem está mais forte? Na primeira, né? Já que a onda ela está maior, certo? Em qual das imagens o vento está mais fraco? A segunda imagem, né? Letra C. Geralmente, qual das ondas representadas nas imagens são usadas nas práticas de surf? Os surfistas, eles preferem a primeira ou a segunda onda? Eles preferem uma onda mais forte ou mais fraca? Eles preferem a onda mais forte, né? Então, a primeira. Qual imagem mostra a melhor onda para as navegações? Uma pessoa que vem de barco, né, que vem de navio, uma pessoa que está ali navegando, alguém que está ali navegando. Qual é a onda melhor? A segunda, né, que não faz com que acidentes sejam causados. Então, a segunda é melhor. Pinte as imagens que demonstram como o homem pode aproveitar o ar. O ar, nessa primeira imagem aqui, nós temos o barquinho aí navegando. Será que o ar ele pode ser utilizado para isso? Sim, né? O ar ajuda o barco a se deslocar. O balão. Sim, porque esse balão ele sobe, mas ele precisa ser cheio de ar para poder subir. Ele vazio, ele não vai sair do lugar, ele não vai subir. Para comer, as pessoas precisam do ar para comer? Não, para comer não, né? E para poder dirigir? Não, dirigir a gente também não vai precisar, por quê? Para o carro poder se deslocar, ele vai precisar do combustível, né? Da gasolina, do óleo diesel, né? Aí agora nós temos uma atividade de classe para que vocês façam no caderno e a gente possa fazer a correção. Escreva qual é a utilidade dos seguintes aparelhos. Quando a gente fala em utilidade, é o quê? Para que serve? Letra A, bússola. Letra B, termômetro. Letra C, biruta. Segundo, qual é a camada de ar da Terra? Terceiro, escreva algumas utilidades do ar, certo? Então, ó, vocês podem pausar o vídeo e daqui a pouco a gente volta para fazer a nossa correção. Ó, o primeiro era para a gente dizer a utilidade dos equipamentos, né, dos objetos. Na letra A, a gente tinha a bússola. A bússola serve para que a gente serve para orientação, né? O termômetro serve para quê? Para medir a temperatura, certo? E o biruta serve para indicar a direção do vento, tá? Segundo quesito, estava perguntando qual é a camada de ar da Terra. É o quê? A atmosfera, certo? O
explicando algumas utilidades do ar. O ar, ele pode servir para quê? Para encher balões ou bolas, para gerar energia, pode servir para a nossa respiração, pode ajudar na navegação também, né? Que o vento vai direcionando os barcos aos locais, tá certo? Então, fica aí a correção. E hoje nós ficamos por aqui, tá certo? Ó, beijo para vocês. Próxima aula de ciências de vocês já será no quinto ano, tá certo? Para a parte do quinto ano. Então, beijo para todos vocês e até a próxima, tá? Foi muito bom ensinar vocês no quarto ano, tá certo? E até a próxima, tá?